Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até a 1h45 da tarde, falando muito sobre futebol, Grêmio Internacional, futebol da América. Agora começou a hora da verdade. O Leonardo Guettens, tem nos falado sempre dos times e tal. E eu já quero começar com o Leonardo de cara. Está aqui o Maurício, está aqui o José Amarante, candidato à presidência do Internacional. E o Leonardo Guettens, me permita, Amarante, começar já a queima-roupa. Ele me disse que esse Estudiantes não era de nada. É verdade, mas o jogo mostrou. Deixa eu botar uma pilha já de cara. Não, mas o jogo mostrou. Ou alguém gostou do futebol do Estudiantes aqui na mesa? Tu quer dizer que o Grêmio se borrou no primeiro tempo, é isso? O Grêmio entrou nervoso, entrou com alguma instabilidade. A gente viu o Michael querendo bater nos jogadores. O Grêmio entrou totalmente instável. Mas agora, por que ficou instável o Grêmio? Começou apanhando. Também. No interior a gente dizia, apanhou mais do que porco na lavoura, sabe? Porque porco é liso, então o cara não consegue segurar e vai dando tapa e vai tentando pegar, entendeu? É verdade. Então o Grêmio apanhou mais do que porco na lavoura no primeiro tempo. E ainda tomou um golaço que o cara nunca mais vai conseguir fazer um daquele jeito de novo, né? Apesar de ser um bom jogador, o Palosa, né? É um dos que subiram, né? Tá, mas esse o narrador, 18, 19 anos. Exatamente, é um dos que subiram do... Não, mas tem Mas uma... por que o gurizinho lá é tão valente aqui? Os gurizinhos demoram a ficar valentezinho. Pode Mas ser é uma cultural, característica, né? É cultural. Não. Isso é uma pergunta extremamente... Boa tarde já rolou aqui. Boa tarde para todos. É mais estamos em casa. Boa tarde aos nossos espectadores. É isso aí. Mas uma coisa importante que a gente tem que analisar naquele time do Estudiantes, eu vi o jogo, tá? E concordo contigo que o Grêmio, em alguns momentos o Grêmio, não é que não se acovardou, não é a palavra correta, mas aquele nervosismo em função da torcida. A gente sabe que o jogo é difícil, sabe que todo jogo com os humanos é complicado, tá? Mas especificamente em relação aos meninos, que aí tem aquelas gozações que nós não vamos entrar, que não faz parte do meu feitio em relação aos jogadores mais novos, porque eu entendo que o jogador está pronto, ele tem como estar pronto com 17, 18 anos de idade. Basta tu ver o que o Flamengo faz, o que o São Paulo faz, o Santos faz, o que o Atlético Paranaense faz, e junto com os mais maduros fica mais rápido de amadurecer. Quando não tem, é um time que é corredor. E o Grêmio tem um time que tem alguns jogadores que já estão com a idade meio avançada, mas que são exemplos. Quando entrou o segundo tempo, e aí eu vou meter a colher, eu não consigo entender por que o Jael não inicia o jogo, porque o Jael dá muita vida para o ataque e incomoda a zaga, e entrou o Douglas. Tem personalidade também, e entrou o Douglas, que é sem dúvida, depois do D'Alessandro, é o melhor armador que nós temos no Brasil. A forma como ele joga a bola, a forma como ele conduz e a forma como ele ocupa o espaço, está demonstrando que a idade que ele tem, o D'Alessandro também no Internacional teria que ter mais espaço na situação de armador, e é essencial. O Grêmio mudou no segundo tempo, e o Grêmio quando parece assim que quando resolveu fazer o gol, foi lá e fez. Só que não teve condições de fazer o segundo. Amarante, o D'Alessandro, eu não sei se vai ter mais espaço no Internacional, vou te ser sincero. Ele é melhor do que os outros. Não tenho a menor dúvida que ele é o melhor jogador do Internacional. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Ele é o melhor jogador do Internacional. Agora vai rivalizar com o Paulo Guerreiro se for contratado. E eu estou dizendo em qualidade técnica. Tem dúvida ainda? Eu tenho alguma dúvida. Porque daqui a pouco... É que dúvida de repórter é informação. Não é informação, é que surgiu essa Vamos inverter. O senhor tem essa fonte da onde? Não. É normal. Eu acho que ele vai ser anunciado amanhã pelo Inter. Acho. Mas eu mandei alguns torpedos aí no WhatsApp e o cara disse, mas ainda não está fechado. Ele fez essa observação para mim, um cidadão que está intimamente ligado ao negócio. Mas e surgiu a especulação da Arábia também. E se os caras quiserem, eles vêm aqui e levam. Não interessa por quanto. O nosso dinheiro é infinitamente menor que o dinheiro da Arábia. Aí eles vão dizer assim, o Sonda botou 5 milhões, nós botamos 10. Aí ele vai ganhar 500 por mês, aqui é 1 milhão. Teria que ser uma decisão estritamente do peruano, do Guerreiro. Exatamente. Dele. Ainda mais com a personalidade. Quer ficar longe, mais perto, aliás. Ele está abrindo mão de apartamento cobertura na Barra, ou sei lá onde, no Leblon, sei lá, no Copacabana, uma dessas praias chiques. Maior time do Brasil.
Ganhando o que se diz que ganha. Mas de uma torcida que já não é unanimidade em relação a ele. Não quer ver ele na frente. Então... E outra, mas o Flamengo queria fazer mais um ano de contrato até para não perder para o mercado. E no Inter ele tem 3 anos. Então o Inter está ganhando na longevidade. No contrato mais longo, no apoio no momento em que ele pode ser punido. O Inter aceita até depois alongar o contrato. No Flamengo, ele criou um litígio tão grande que ele quer receber o atrasado. Ele quer receber aquele momento em que ele não jogou. Mas, Rec, para entender uma coisa sobre um jogador que está vindo para o clube, se o Flamengo mantém um litígio com ele, ou ele vai manter um litígio com o Flamengo, o que é importante para o Guerreiro? Saber que tem um clube que está o recebendo. O Internacional quer esse jogador. É isso aí. A direção do Inter quer. A torcida está enlouquecida e ele... Já me chamaram mais de 1000 vezes de gremista nos últimos 3 dias. No mínimo 1000 vezes. Mas eles não se decidem. Eles não se decidem. E para não dizer o resto que eles me chamaram gremista foi elogio. Né? É que assim, o que a gente tem que avaliar nessa contratação do Guerreiro? Nós temos o Damião com problema. Em relação ao salário do jogador, que todo mundo gosta de falar, se tu pegar os números 9 do Brasil, tu vai ver que todos têm mais ou menos os salários. Se tu pegar o Fred, se tu pegar Ricardo Oliveira, quase todos. Eu não acredito que o André no Grêmio ganhe tão menos que isso. Também não foi acredito. Uma negociação e o Dourado no Fluminense. Então, assim, ganha bem. O que tu tem? Tu tem um jogador que está vindo. Se o prazo é 3 anos ou não, o jogador tem 34 anos de idade. O locador ganha 200 para não deixar passar. Se ele o ceifador foi pro Flamengo, né? Isso. Mas, assim, ele era do Fluminense e foi pro Flamengo. Vamos voltar. Quando você citou o Fluminense. Não, ele está na vamos reserva. Voltar reserva ao Guerreiro. Tá? O que a gente tem que entender? O Internacional precisa de um homem de frente. Quando ele joga com um homem de frente, que nem o Damião, ele é diferenciado. Nós estamos com o problema do Damião. Ele chegando ali vai preencher esse vácuo, vai dar um ânimo maior, muito maior. Ele casa perfeitamente com o Jonathan Alves. Porque o Guerreiro é um cara muito mais do pivô, da armação, da construção da jogada. Acho que dá para jogar com 2? Não. Eu acredito, pelo que eu já vi o Jonathan Alves jogar. E o Potker. E o Potker e o Luca, porque o Inter já trouxe uma dupla. O Luca já está na reserva. Não, mas o Inter trouxe uma dupla que casava também, que era Tu não vai jogar com esses dois, porque na realidade o que o Odair fez? Ele armou um time que é defensivo. As pessoas dizem que não, mas o time do Internacional é um time bem defensivo. E se tu colocar os dois na frente, que não tem a responsabilidade de descer, vai ser complicado. E tu falasse antes sobre a questão do D'Alessandro, tá? Então, eu também enxergo... Eu não terminei. O D'Alessandro, para mim, ele é imprescindível ainda para o Internacional, se ele quiser jogar, mas eu acho que o acerto dele com o Odair vai funcionar. O Odair não tem como abrir mão, até para concordar com o que tu está falando. É o Dourado, Edenilson pela direita, o Patrick pela esquerda, e se tiver que sacar um dos dois, aí é que entra o D'Alessandro. Quando apertar, que tenha que jogar com um meia mais ofensivo. No desenho tem que tirar ou o Nico ou o Potker para entrar o D'Alessandro. O Nico seria o lugar do D'Alessandro. Então ele está disputando com o Nico, e o Nico está num momento iluminado. É difícil. Por isso que eu acho que vai ter que esperar o D'Alessandro. É que esse mesmo sendo o melhor jogador do Inter. É que tem momentos que tu vê, tem lesões, não, eu concordo contigo, porque eu enxergo exatamente nessa função, porque o D'Alessandro, na cabeça do Odair, ele não vai tirar o Patrick e o Edenilson, de jeito nenhum. Só em último caso. Não, e quando a não ser que precisa de uma vitória, deu um problema e tem que botar alguém ali, aí ele vai fazer. Se não, se continuar da forma como está, a figura do D'Alessandro, aspas, estaria dispensado. Só, o que a gente não pode esquecer é que em vários jogos o talento desse jogador ele faz a diferença. Nos jogos que ele entrou no segundo tempo, e aí às vezes eu acho que o Odair demora para colocar o D'Alessandro quando o jogo complica, porque é um jogador que larga a bola onde quer. Ele tem o mesmo perfil do Douglas. A diferença é que eu acho que ele corre ainda muito mais que o Douglas, e o Douglas aprendeu mais fácil. E o Douglas aprendeu a jogar num espaço menor. O D'Alessandro, tendo essa característica, se ele conseguir apertar, porque o D'Alessandro é muito pelo time, então ele busca ajudar o Dourado, ajudar a defesa, e ele não precisa mais isso, com esses 3 no meio de campo. Amarante, o D'Alessandro, ele está treinando mais na função do Edenilson ou do Patrick, partindo de trás, já para não mexer no Nico, porque eu acho que agora o Odair botou na cabeça que o Nico é titular.
como ele sempre achou que o Potker é titular, como ele sempre achou que o Damião é titular. Então ele está definindo os seus titulares. E o primeiro é o Dourado, Edenilson e Patrick, Nico, o Potker pela beirada, né? E mais o atacante, que é o Leandro Damião. Então, daí para frente são esses aí, são os 4 defensores, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico, Potker e Leandro Damião. E agora pode ser o Paulo Guerreiro ou pode ser o Jonathan Alves, um desses 3. E aí não tem lugar para o D'Alessandro, mas que pareça. Tu enxerga a facilidade que o Internacional tem hoje, e quando a gente busca o campeonato, a gente enxerga uma coisa importante. Nós temos opções. Há um tempo atrás... nós diferença, né? Do Inter do Gauchão, nós não temos, do Inter do Gauchão, nós temos hoje grandes opções de jogadores que tu não discute. Tu tem o Rossi, tu tem o Luca, tu tem o D'Alessandro, tu começa tu começa a sobrar jogador. Mas isso é importante. Sabe onde é que falta? E aí, por incrível que pareça, quem tem que dar certo no Internacional para preencher o buraco mais crônico que tem o Inter hoje é Richelli. E aí não sei nem se vai ser titular ou reserva. Quem jogar mais vai jogar. Mas por quê? Quando faltou o Edenilson, jogou o Zeca no meio. Quando faltou o Patrick, jogou o Zeca no meio. Porque ele não confia no Charles e no Gabriel Dias. Tanto é que o Inter quase liberou o Gabriel Dias pro Sport Recife, e o Charles, às vezes, sobra pro Zeca improvisado. Então o Charles é mais reserva do Dourado do que dos segundos volantes, né? Ele vê o Charles como um primeiro volante. Mas na falta do Dourado ele não botou o Charles. Não botou. Exato. É isso que eu estou dizendo, porque o Richelli passa a ser importante. E essa característica na frente... Na falta do Dourado, que foi o jogo com o América Mineiro, ele posiciona lado a lado Patrick e Edenilson. É isso aí. Ele muda o esquema. Ele não vira 4-2-3-1. E olha o resultado que deu no momento em que ele fez com que esses dois voltassem. Foi um desastre. E não colocasse o Charles. O que é importante... Mas ele aprendeu a lição. É que na frente ele tem o substituto. Ou ele joga o D'Alessandro ou joga o Nico. E ele consegue enxergar o Rossi, o Luca e o Patrick. Então ele tem o substituto. Aonde ele errou naquele jogo foi que a pessoa que deveria entrar era o Charles. Isso aí. E ele fez uma mudança. E até acho que o Charles, nesse esquema certo do Internacional, ele iria crescer ao natural. Sai o Dourado, bota o Charles. Sai o Edenilson, bota o Charles. Sai o Patrick, bota o Charles. Se por acaso, bem testado, não der certo, aí tudo mas bem. O Zeca... Mas ele vê, eu acho que no Richelli é a melhor alternativa. Mas o Zeca no meio, olha... A gente teve aquela experiência com o Wendel que fizeram pela esquerda. Olha, para mim é o seguinte: o melhor da posição, um dos melhores, é o Zeca na direita. Por que eu vou fazer ele no meio? É isso aí. Só tem que improvisar. Mas o Richelli é para quando, hein? A informação é para quando? O Richelli é para logo, se o Inter for contratá-lo. Porque até o dia 2 de setembro o Inter tem que contratar, não é testar. Sim. E não tem como testar, porque ele é jogador do Sport. Até dia 2 de setembro. Ele está em recuperação no Internacional. Usando a estrutura do Inter para se recuperar. Ele tem que jogar jogo-treino. Jogo-treino. Arma um jogo com o Aimoré e vê o Richelli. Com autorização do Sport Recife, deve ter algum seguro, né? Não, tem que ter seguro. Mas falta pouco, então. Óbvio que não existe o contrato registrado na CBF para aparecer no bid, mas o contrato entre as partes existe. São 3 semanas, então. 3 semanas e vai se saber se é Richelli ou se é outro. Isso aqui agora é informação. Se o Richelli não der certo, o Inter vai contratar um jogador para ali. Até porque precisa, né? Porque o Charles e o Gabriel Dias, o Inter não confia. Mas quem é o substituto do Patrick e quem é o substituto do Edenilson? Senão seria um meia. E aí muda o esquema, que foi o que aconteceu. Aí altera o esquema. Não. Exato, o Inter tem essa deficiência no elenco. Na realidade... Aí recua fica 4-2-3-1, e aí é Inter e América. Aí pode até funcionar, mas vai ter que treinar. E o Charles... Porque saindo um desses articuladores mais recuados, entra um meia de ofício. Entra como é que é esse menino que Juan Alano, ou entra o Camilo, não tem. Camilo, o Charles e o Gabriel são reservas do Dourado e não ainda são acreditados. E o Charles está lesionado, mês de agosto ele não pode jogar. Ele lesionou no início do mês, fica de 3 a 4 semanas, não joga esse mês. Que coisa interessante essas lesões do nada, né? Quanto menos espera, o jogador está lesionado. O Charles há quanto tempo que não jogava?
O Ele Charles tava com uma jogou lesão contra na o São coxa. Paulo, tá me lembrando o Bruno aqui, é verdade. Há quanto tempo? Jogou lá faz um mês? Mais de um mês. 2 meses. Foi até ontem a Copa do Mundo? Foi antes? Foi da antes? Copa. Então é mais que 2 meses. 5 de junho. Julho, agosto, 2 meses. Sem dúvida, com o Paulo Guerreiro, o Inter ganha um corpo de candidato a título. E daí acabou aquela história de reconstrução de time. Eu acho que o Inter já deu um passo além e já é postulante ao título. Já não acho que não tem ninguém. Quantos milhões precisa para reformar um time? Sim, claro. É bastante. Agora, voltando àquele assunto, o Jonathan Alves, ele é um jogador, assim, a gente vê ele muito como centroavante porque ele é marcador de gol, ele é oportunista, mas ele é um cara que corre todo o campo, e o Guerreiro, ao contrário, é um cara que a gente vê como centroavante, mas a média de gol dele não é das melhores. Tu acha que, de repente, o Inter pode errar porque o Jonathan Alves já era a solução, já estava em casa? Eu acho que a mais nunca falando de especialista aqui. A mais... especialista é... Especialista americano. A mais nunca é problema. Gringo aqui, sim, a mais nunca é problema. O River jogou com um Prato e Escoco. Os dois. Ontem o Boca fez os dois. Pavon e Ábila. Não, e o que fez o Colo-Colo? Não. Não, quem é que fez o segundo gol do Boca ontem? Quem foram os artilheiros? Zarate. O Zarate, ele é meia. Mas ele chega bem. Ele é 10. O Bar é o tradicional enganche. Mas ele chega assim. Ele chega sempre a fazer gol. É isso que eu quis dizer. O Racing está jogando com esses dois. O Lopes, ex-Inter, e o Gustavo Bom. O Lisandro Lopes e o Gustavo Bom. Eu gosto do Lisandro Lopes. É um baita ataque. Tá terminando, né? Mas eu gosto. É um baita ataque. Buscar o título, o que a gente diz? Tu tá jogando uma competição. Tá? Tu tá com o elenco, essa história da reconstrução, eu tô contigo. Acabou. Não, pelo amor de Deus. Agora tu tá na terceira posição do Campeonato Brasileiro, tá com um elenco maravilhoso. Não vai ficar igual a obra da Copa, não termina nunca. Não termina. Agora, mas é que eu até um pouquinho tempo atrás eu ouvia, olha, vamos ter calma. O Inter pode ter altos e baixos. O campeonato aí do Inter é se manter, manter ali brigando em si. Isso aí é o seguinte, ó, se fazer. Isso é vacina, isso é vacina para evitar o pior. Desde o início do Campeonato Brasileiro, eu tive aqui e falei, o Internacional tem chance com o grupo, e o REC foi o que disse, tu tem certeza, Amarante de Gola, tem um grupo bom. Eu tô aqui para confirmar. É só o Odair deixarem ele com calma trabalhar, a coisa vai. Aí começou a aparecer os reforços, e chegaram. Até alguns podem dizer que eu mesmo disse que nós temos excesso de contratações, mas mesmo por excesso, começou a acertar. Se a contratação é boa, não tem excesso. Então, eu digo, mas houveram contratações horríveis. Sim, algumas não precisavam, muitas não deram certo. Foram acertando. O que nós temos hoje? Hoje o Inter não está mais sendo reconstruído. Hoje o Inter fortalecido. Está fortalecido e em busca do título. E nós podemos virar essa fase agora, vamos dizer, chamar o Campeonato Brasileiro de 2 fases, os 19 jogos, nós temos o Fluminense e depois o Paraná. No mínimo, com esses dois jogos, nós vamos conquistar 4 pontos. 4 pontos com o nosso 32, nós vamos continuar em terceiro lugar, no máximo quarto da mexida, porque os outros dois times têm que ganhar as partidas. Se o Inter ganhar do Fluminense, o Inter é certo que termina o primeiro em segundo lugar. Entre os 4. Os 4 termina. Porque hoje ele já está em terceiro. Se ele ganhar as 2 partidas, ele termina em segundo. Não, estou dizendo se ele ganhar do Fluminense. Nem estou considerando para lá. Se eu sou torcedor do Inter, eu torço desesperadamente na quarta-feira para o Grêmio eliminar o Flamengo, continuar o Grêmio na Copa do Brasil, porque o Flamengo está fora da Libertadores, vamos combinar. Alguém tem dúvida aqui que ele está fora da Libertadores? Mas aí não era melhor passar o Flamengo para o Flamengo não ficar com dedicação exclusiva no Brasileiro e cada um focar em um? Se eu sou torcedor do Inter, eu torço para o Grêmio tirar o Flamengo da Copa do Brasil, porque, aliás, para o Grêmio... contrário. O Flamengo tira, troquei. E aí cada um segue na Libertadores do Grêmio continue. Para que o Flamengo focos diferentes. Exatamente, porque é um dos poucos. E o São Paulo, né? Então fica Flamengo, São Paulo e Inter, com a dedicação ali praticamente principal no Brasileirão. Esse que é o perigo para o Inter. Desses 3 aí, Grêmio, Cruzeiro... Quer dizer que para a torcida colorada é melhor que continue o Flamengo, mas aí um secar igual, então...
Precisa fazer força. É que é difícil, eu sei que tu está sendo lógico, mas é difícil a gente engolir esse acerto. Se torcer para o Flamengo ganhar do Grêmio, a gente engole, mas o outro já fica difícil. Mas tem uma coisa importante. Não vai conseguir torcer pelo Brasil contra os argentinos? Pro Grêmio? Contra o Estudiantes? Não vai conseguir? Pro Grêmio seguir? Eu só tenho um clube de futebol, se chama Internacional. Mas a tua pátria? E todos os adversários do Grêmio. Não. Eu só tenho um clube de futebol. Se chama Esporte Clube Internacional. Eu não sou daqueles que quando o Brasil está jogando, se o Brasil... Dei a prova em 73, que eu estava no jogo, quando a seleção brasileira foi jogar com os gaúchos, nós lutamos no Beira-Rio, né? Tinha 100 mil pessoas lá no mínimo, brigando. Mas o Grêmio continuando na Libertadores racionalmente, é menos racionalmente tu tem razão. Racionalmente tem razão, tá? Mas o coração da gente mexe diferente. Ponto. Entendeu? É essa fase. Eu Pragmatismo. Tu tá racional, tu tá bem racional. Eu não. Eu tenho coração. A função de ser racional são dos dirigentes. Eu não sou dirigente, então eu sou torcedor e torcedor tem coração. Deixa eu só dar um recado aqui da Via Condote, que o Carlinhos me mandou aqui, estava passando o texto ali, me lembrei. Grandes marcas para o seu pai. Fideli, Pierre Cardin, Lacoste, Rastil, Democrata, Pit Jeans, Vilejac, Via Condote e Fazolo. Grandes marcas em 10 vezes. Já é o melhor preço, está passando ali até o texto. Sou cliente. Via Condote e outra, até o Extra G, como é que é Plus size. Plus size. Por isso eu sou cliente. Tu compra toda semana uma plus size e não vai. Eu ainda não sou candidato a, entendeu? Ainda não. É por isso que eu compro lá. É isso aí, plus size. E 10 vezes, olha, tem modelos maravilhosos aqui. Polo, Rastil, já preparando para o verão. Tem Vilejac, tem liquidação de inverno. E 10 vezes camisas individual. Olha, Democrata, sapato, bonito. Opa. Aliás, acho que eu vou passar lá hoje. Estou precisando comprar um terno. É hoje. E tu não sabe, não, mais importante. Chega lá e ser amigo do REC tem desconto. Não, chega lá e você que é meu amigo. Eu compro ali lá do Shopping Total. Sai pela metade do dobro, né? Metade do dobro. É o preço normal, né? Metade do dobro é o preço normal. Eu já passaria na do Canoas Shopping, tá aqui pertinho, entendeu? A gente tá em Canoas, já vai ali, não vai até Porto Alegre para comprar? Os descontos são maravilhosos, e até porque nenhum pai merece ficar sem presente, né? Espero que a minha família esteja vendo. Né? Nenhum pai merece ficar sem presente. Isso é verdade. Eu quero meu presente domingo. O que é teu está guardado. Não, mas eu agradeço. O teu eu deixo. Passa adiante. E o presente do Inter, né? O papai é o maior, né? Então... Mas é segunda-feira que ele vai nos dar o presente. O Grêmio que é domingo. Grêmio e Vitória, aliás, é uma boa hora de conferir o tamanho do time B do Grêmio. Que ainda vamos ouvir falar bastante desse time B, né? E que o B finalmente ganhou uma, né? 3 anos o time B ganhou do Flamengo. Desencantou o time B, né? E jogou melhor que o titular. Que o time A. Problema pro Mas Renato. é que aí tinha jogadores que já deviam estar sendo experimentados no time A, né? Sim, mas esse time B do Grêmio tem Douglas, tem Alisson. Tem Douglas, tem Alisson. Na esquerda tava com o Cortez e não com o Marcelo Oliveira, que é um baita cresce. O Léo Gomes se apresentou algum jogo, Paulo Miranda já cresceu. O Léo Gomes vem crescendo bastante, eu já venho notando isso há um tempo. Ele não é uma maravilha em comparação com o Léo Moura, por exemplo. Tu acha que ele é um Fabiano, assim? Eu acho ele melhor que o Fabiano. Fabiano do Inter? Sim, melhor que o Fabiano do Inter, sinceramente. Ele é melhor do que o Fabiano? Eu vejo mais bola no Leonardo. Eu vejo uma semelhança aí. Alguma dificuldade e tal. Mas andaram acertando os cruzamentos, tanto o Fabiano quanto ele. Né? Que é uma missa para lateral acertar cruzamento, né? Ele prefere já passar Não, mas o Léo Moura tu não pode comparar com ninguém. É um articulador que joga na lateral. O Léo Moura chega bem na linha de fundo, no primeiro tempo. Esse é o grande. Não consegue chegar, não tem perna. Mas aí o Léo Moura para os 45 minutos iniciais é uma maravilha na lateral, mas depois. Mas esse time B do Grêmio é interessante ver jogar. Eu vou comentar o jogo domingo e vou lá cheio de curiosidade. Tassiano. Quem é que vai ser o lateral esquerdo? Marcelo Oliveira ou vai ser o Cortez? Quem jogar contra o Vitória joga depois contra o Flamengo? Vamos mais para frente. André ou Jael? Um dos dois agora é reserva. E o brocador foi para o Sport Recife, foi anunciado hoje. Então, vejam bem, quantas coisas tem. Esse Léo Gomes finalmente vai jogar futebol? O Jailson, improvisado, dá no couro na zaga, porque não tem outro, né? Agora o Grêmio anunciou aí o Tonhão e o Antonini, né? Então, também é pro time de ação. Mas o Jailson foi Marinho, cresceu, entrou bem lá, né?
Então, quer dizer, vamos ver. Tá, mas o Jailson foi improvisado no jogo do Flamengo, não foi? Como zagueiro. Ele estava jogando contra o Flamengo. Não, foi contra o... Flamengo. Contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, o Grêmio B. E provavelmente vai de novo. E foi bem. Não, mas aí se jogar Jailson, se jogar Jael, se jogar Alisson, se jogar Everton, se jogar Douglas, se jogar Cortez. Não, isso não é time B, não. Não, daqui a pouco é melhor que o titular. Isso não é time B. Isso aí não é time B. O titular perdeu pro Flamengo. Empatou com o Flamengo. O reserva ganhou. Sensação de derrota. O titular perdeu pro Vasco. Não, o reserva empatou com a Chapecoense e Chapecó. Mas são jogos diferentes. Eu vou enlouquecer. Mas são jogos diferentes, especialmente contra o Flamengo, né? São jogos diferentes. São muito diferentes. Um time joga com 22, o outro joga com... mas nós somos aqui, o Flamengo... Uma é quadrada, a outra é redonda. Então tu tá me dizendo que Cruzeiro e Flamengo agora, final de semana, vai ser a mesma coisa do jogo da Libertadores? É um jogo completamente diferente, a motivação é diferente. Ninguém dá bola para esse Campeonato Brasileiro. Só o Inter e o São Paulo. E o Atlético Mineiro. Eu aceito. Realmente o que a gente tem, o que eu sempre digo, tu tem que te contentar com aquilo que tu tem e fazer bem naquilo que tu tem. Claro. Só isso. Então o Internacional está fazendo bem naquilo que ele tem. Tu acha que não se interessa pelo Campeonato Brasileiro? Claro que se interessa. Lógico que interessa. Agora, enquanto tiver uma Copa... complicou. Tá, mas aí tem o valor alto da aí Copa tem uma coisa. A Copa do Brasil dá 50 milhões no mínimo para quem ganhar. Quem veio lá de trás subindo... Como o Inter, 65. Só que o Inter poderia ter entrado nas oitavas de final e não entrou. E caiu lá atrás. Foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Foi ruim porque ele estava se adaptando. Todo mundo sabia que naquele período o Inter ia estar se adaptando. Aliás, mas são 15 milhões a mais no final, pode ser. Tá, mas para um pouquinho. O Inter estaria fazendo essa campanha. O Inter estaria fazendo essa campanha. Se tivesse dividido as intenções. Só teve mais uma fase, né? Não, mas Agora está no meio da segunda fase pós-classificação. Pós-vinda da Libertadores. Sim. O Grêmio passou pelo Goiás e agora está passando está jogando com o Flamengo. Mas o Grêmio em agosto, o Inter em agosto, que é o mês que tudo afunilou em agosto. Se o Inter estivesse na Copa do Brasil, teria mais 2 jogos. Só não. De 5 para 7. Mas e o Júlio, que foi onde se consolidou, junho? Quando o Grêmio passou pelo Goiás, o Inter teria jogado contra... Quem é que jogou contra o... Era o que jogou com o Corinthians, era o... Não, foi o América Mineiro. América Mineiro. Não, mas o Inter ia pegar o... Não, o Inter se chegasse... O Inter se entrasse nas oitavas, que é a hipótese que o Amarante levantou, estaria na vaga do América Mineiro. Eu lembro que Quem é que jogou? O América jogou com o Palmeiras. O Inter foi eliminado pelo Vitória. Então o Inter jogaria com o Palmeiras se chegasse, porque o América, que foi campeão da Série B, jogou com o Palmeiras. E se tivesse avançado, jogaria com o Corinthians. É isso? Ou o contrário? Não, Palmeiras... Não, pegaria... O Palmeiras está jogando contra quem? Quando tu vê... O América Mineiro jogou com o Palmeiras. Isso. Então o Inter, se avançasse via Série B, jogaria com o Palmeiras. Isso. E se jogasse na vaga do Vitória, que foi para quem o Inter perdeu, enfrentaria o Corinthians. Isso aí. É isso aí. Era Palmeiras ou Corinthians. Tá, isso aí quando o Grêmio jogou com o Goiás. Então o Inter teria feito 2 jogos e ia fazer mais 2 agora. Mas o América Mineiro e Palmeiras. Mas 3 competições o problema é 3 competições. 3 é complicado. Porque 2 competições é administrável. Sim, com o Corinthians ia ser lá atrás. E agora, tivesse passando pelo Corinthians, o Inter ia ter acúmulo de jogos. E lá em maio, quando o Internacional estava se firmando, ele ia ter que encarar um mata-mata com o Corinthians. É isso que eu quero dizer. Tá certo. Ou com o Palmeiras, se tivesse sido campeão lá. Maio, junho. O São Paulo está jogando 2 competições. Está indo bem no Brasileiro. E está entregando a Sul-Americana. Perdeu em casa, não foi? Tomou uma chinelada em casa, São Paulo. Então a questão é assim, 2 competições até vai. Os argentinos também estão em 2 competições. Eles não têm. Aliás, tem alguns que estão na Copa Argentina, mas a Copa Argentina não tem o peso que a Copa do Brasil tem aqui para nós. Eles veem a Copa Argentina como um torneio bem promocional. Mas o Amarante tem razão. Tem que jogar para ganhar, time grande. O que eu falei foi em tese. Sim. O Inter não entrou para fazer o mínimo no Campeonato Brasileiro para alguns. Já está em terceiro. Se tivesse um Campeonato Brasileiro na cabeça desses que achavam que o Internacional tinha que fazer o mínimo para não cair, e mais ainda a Copa do Brasil para atrapalhar, pois o Internacional entregou uma partida para o Atlético Mineiro para não jogar a final contra o Grêmio, para não cair no Campeonato Brasileiro, acabou caindo igual.
Mas lembra o que o Inter fez? Sim. Tirou os 3 melhores em campo, porque estava dominando o Atlético, podia ter ganho em Minas. E se o juiz dá um pênalti do Robinho, o Inter teria decidido aquela Copa do Brasil com o Grêmio. Exato, 2016. E mesmo com risco de campeão, de cair no Campeonato Brasileiro, o Inter poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. Vamos lá, Rex. Se o Inter tivesse na vaga do América Mineiro pensando em Copa do Brasil, se entrasse direto nas oitavas, ele teria jogado com o Palmeiras nos dias 9 de maio e depois no dia 23 de maio. 9 de maio é entre o jogo com o Flamengo, 2-0 no Maracanã, e o Grenal. O Grenal foi dia 12 de maio. Bem light, Bem light. Esse seria o primeiro jogo. E o segundo jogo, dia 23, seria entre a goleada que o Inter teve com a Chapecoense, 3-0, e a vitória contra o Corinthians. Então, seria nesse meio de jogos que o Inter estaria na Copa do Brasil. É que dá para fazer teses de bom e de ruim. É que na realidade tu tem que pensar o seguinte: o Internacional, time grande não pode pensar assim, tem que pensar em jogar e ganhar. Pronto. Exato. E um time bem planejado faz elenco para poder jogar várias competições. A gente acabou de falar, o time B do Grêmio, agora que incorporou, que está jogando junto várias partidas, está bem estruturado. Não, o Grêmio tem que recuperar é o A. Já voltamos. Exato. Grêmio enfrenta o Vitória domingo, 19 horas na Arena. Equipe será reserva ou mista, ou misto quente, ou bom. Atualmente misto quente. Bem quente. Titulares serão preservados para o jogo da Copa do Brasil. Para recuperar ritmo de jogo, Everton pode atuar. O jogador está recuperado de lesão muscular. Tendência é que Jailson seja improvisado na zaga ao lado do Paulo Miranda. E segue a dúvida na lateral esquerda. O time, Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Jailson, Marcelo Oliveira, Cortez ou até o Capixaba, né? Matheus Henrique, Tassiano, Marinho, Douglas, Everton ou Alisson e Jael. O Renato pode ser sacana e colocar o Capixaba e vai deixar a gente fazendo tese sobre quem é o lateral esquerdo titular. Porque quem jogar no domingo... Rodízio triplo. Bom... Não, daqui a pouco bota o Capixaba e para acabar, para não ter rodízio, bota o Marcelo Oliveira na zaga. Também pode. Ou volância, né? Ele pode botar o Madison na direita e o Léo Gomes na esquerda ainda. O Madison, acho que fica em casa, né? Cagliari deve apresentar nos próximos dias uma nova proposta pelo zagueiro Kahneman. Será a terceira investida da equipe italiana pelo jogador. Engraçado, quando eles querem levar, eles levam, né? Eles não estão, eles estão vindo de pingadinho, ofereceram 4, 5, deve chegar a 8 agora. Não vão vir oferecer 6, não. 5,5 daqui a pouco. Catamilho não. No Internacional, em terceiro com 32 pontos, o Inter enfrenta o Fluminense segunda, às 8 da noite, no Rio de Janeiro. Agora não tem mais aquela brincadeira que o Inter só joga na segunda, né? Ficou distante. Vitória, combinada com derrotas de São Paulo e Flamengo, colocam o Colorado na liderança da competição. Vejam só, o Internacional tem que ganhar um jogo difícil, o São Paulo tem que perder e o Flamengo tem que perder. É difícil. É uma combinação complicada. Não vai terminar esse final de semana em primeiro. Zeca está fora da partida, Fabiano segue na lateral. Com esta dúvida, se não atuar, entra Emerson Santos na equipe. Lomba, Fabiano, Moledo Cuesta ou Emerson Santos, com o Iago na esquerda, Dourado, Edenilson Patrick, Nico Lopes Potker e Jonathan Alves. Imagina se o Jonathan Alves mete uns 3 gols no Fluminense. Que bom, né? Que bom. Claro. Ótimo. Hoje é o último dia de contrato do Paulo Guerreiro com o Flamengo. A partir de amanhã o jogador já pode ser anunciado como novo atleta do Internacional. Vou sugerir que a torcida colorada não durma, esses que estão apaixonados pelo Guerreiro, porque pode sair o anúncio a qualquer momento da madrugada. Da madrugada. Na festinha. Twitter. Né? Agora, não durmam. O problema, justamente, o único problema que eu vejo do Jonathan Alves é a questão do temperamento dele, isso que falou. Imagina se ele começa a meter gol. Aí vem o Paulo Guerreiro e pode ser no carteiraço. Titular é mim. E aí? Segura esse vestiário. Bom, na Libertadores ontem, Racing e River Plate 0-0. O Daronco apitou e apitou bem, hein? Os caras olham, vão reclamar da arbitragem quando vê aquele fortão na frente. Não. Veja bem. Entendido, o senhor pode seguir o seu trabalho. Atlético Tucumã 2, Atlético Nacional 0, Cerro Porteño 0, surpresa, o Palmeiras 2. Surpresa o Atlético Tucumã,
Pois é. Tem dois bons jogadores, que é o Pulga Rodrigues, o atacante, e o Mercier, ex-São Lourenço, que estava naquele time que eliminou o Grêmio em 2014. E são os dois jogadores a prestar atenção nesse time do Atlético Tucumã, que é uma surpresa total. Nem eles acreditam que fizeram 2-0. Mas o goleiro do Atlético Nacional deu uma forcinha, né? Também. Na Sul-Americana, o Vasco foi eliminado, chutando mais de 30 bolas em gol, merecia ter passado pela LDU. Então foram 33 conclusões, mas só 10 foram no gol. Mas e aí? Essas estatísticas? Mas se for assim, bola na trave vale gol. O Atlético Nacional, 80% de posse de bola contra 20% do Atlético. Posse de bola é outra conversa. 30 chutes em gol, não interessa se passar perto ou distante. Os caras estavam em cima. Teve quase 600. Olha essa frescura agora de mapa de calor, de concluir 5 vezes. Não, uma coisa 88, não tem nada a ver com outra. 88% de posse eu não posso chamar. O Grêmio teve 74% de posse de bola contra o Estudiantes, e aí? Mas o teve uma bola que quase atrapalhou ali o aeroporto de tão alto que foi o chute. Tu quer contar como gol? Mas eles estavam atacando. Ah, sim, não. Era a pressão do Vasco, então, concordo, mas não foram 30 chutes a gol. Agora foi 10 em direção à goleira. Uma passou longe, a outra pressionou o tempo inteiro. A pressão que foi. Não, eu concordo com o Rec, a pressão que foi. Se foi a gol ou não, o chute saiu. 30 chutes. A pressão foi. Mas eu vou discordar do Rec. O Flamengo vai perder pro Cruzeiro. Aonde? O jogo? No Maracanã. E o Sport vai ganhar do São Paulo, a Ilha do Retiro, e o Inter ganha do Fluminense, e o Inter primeiro. Empate na Ilha e empate ou vitória do Flamengo no Rio de Janeiro. Eu nunca fui tão cruzeirense agora como o Sport. Bom, na Série B amanhã tem São Bento e Brasil de Pelotas, Juventude e Figueirense. Todo mundo a perigo, né, os gaúchos? O Brasil de Pelotas está a perigo, mais do que nunca, e o Juventude está a perigo de entrar, né? Tá pedindo para entrar. Quer dizer, vamos ver assim, então, com o que é que vai dar com o São Paulo? São Paulo Sport. O que vai dar? Vai dar Sport. O Sport é parceiro 35, do Inter, né? Vem sendo parceiro do Inter. Aí o Inter empata no Não, o Inter vai ganhar. Não, o Inter vai empatar, o Inter vai ganhar. Saldo de gols 11. Não, empata em pontos. Aí o Inter passa no saldo de gols, se ganhar fica com 12. Aí vai pro o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo. Números de gols marcados. Olha, mesmo que o Internacional ganhe, eu não sei se o Inter passa do São Paulo. Se for 1-0, dá 35, 10 vitórias, saldo de gols 12, fica tudo igual. Aí é o número de gols marcados da São Paulo. E acredita numa vitória o Inter teria vitória sobre o time B do Grêmio? Não, mas tem que cair um gol do São Paulo. Perde um gol quando perde um gol. Aí 1-0 já dá Inter. É Inter. Tá certo. E o outro? O Cruzeiro vai tocar 3-1 no Flamengo. Vitória e Grêmio, quem ganha? Nem o Mano acredita nesse teu palpite, mano. Nem o Mano acredita nesse teu palpite. Depois eu quero saber depois eu quero saber do Amarante aqui o que muda no quadro político do Internacional, ganhando ou perdendo, ou a história que pode decidir a eleição. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, juntas casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as de madeira. Vocês estão vendo aí que categoria das casas, né? Constrói casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba. Um abraço para o Hélio Coimbra também, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, ligue hoje mesmo, 3596-1048, ou no plantão agora para o Fernando, 98631-7709. Vai sair negócio. Fala com o Fernando, tá aí o telefone na tela. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Padaria Laúde. Amanhã a gente fazer rancho lá na Padaria Laúde. Tem um quitute melhor que o outro. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Seu Edson vai, toca a mão na massa. 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 3466-6133, fache.com.br. Amarante, o que muda? Depende do resultado de campo, da classificação para a Libertadores, do que depende a eleição, porque, na verdade, quem vai decidir é o sócio. O que pende na decisão, o que pesa na decisão do sócio? A gente sabe que o futebol é movido por resultado de campo, não tem como escapar disso. Tá? Obviamente que nós torcemos... O resultado de campo é vaga na Libertadores ou é título?
Não, na minha opinião é título. Nesse momento já começa a se pensar em título. Até um tempo atrás a gente pensava em vaga na Libertadores. Quer dizer que se o torcedor sentir cheiro de título, com Paulo Guerreiro e tal, e não conseguir o título, vem a frustração pode influenciar. Pode vir a frustração, mas não é o objetivo que a gente pensa. Nós pensamos sempre em ganhar. Eu não quero falar em eleição nesse momento, que é uma coisa muito parece que tu está torcendo contra o teu time do coração. Não faço isso em hipótese alguma. Eu penso o seguinte, que ganhar o Campeonato Brasileiro, nós temos uma grande chance de ganhar. Então nós temos que buscar para ganhar o Campeonato Brasileiro. E quero lembrar que em 79, o Inter foi campeão nacional do Brasileiro invicto, e o presidente que ganhou o campeonato invicto perdeu a eleição para o Asmus. Então, o que tem que ver... quer assumir na Libertadores. Resumindo, tu quer assumir o time na Libertadores na fase de grupos direto. Eu quero assumir o clube o ano que vem, com o Inter sendo campeão brasileiro e futuro, para pensar o seguinte, 2019 nós vamos estar na Libertadores como campeão brasileiro e estaremos em dezembro no Mundial. Mas tu acha que tem chance de ganhar a eleição se o Inter for campeão brasileiro? Olha, eu acho que tem chance, sabe por quê? Porque a história já nos disse isso. Nós temos que avaliar o que está acontecendo dentro do Internacional. Os títulos, muitas vezes o título encobre coisas que a gente não enxerga. Não estou falando que tem, só tendo que às vezes encobre. O que a gente tem que fazer? Nós temos uma proposta. Mas como é que chega no sócio isso? Nós temos trabalho para isso. Nós temos momento para fazer isso e período para fazer isso. Nesse momento, a eleição internacional não pode ser levada para frente. Você vai colocar o bloco na rua com toda a turma? Em que momento? Isso tem que ser no momento que o Estatuto do Inter defina, não antes. Apesar que o nosso ídolo D'Alessandro colocou, chamou... O processo já começou com o D'Alessandro. D'Alessandro deu o pontapé inicial. Ele deu o pontapé inicial. E eu nem discuto a forma como ele fez, do jeito que ele fez, que com ídolo a gente não discute. Não é só o D'Alessandro, tem até jornalista, tem gente... Mas isso a torcida do Inter... Já tem gente engajada já. A torcida do Inter é inteligente, o sócio do Inter é inteligente e sabe que o que é melhor para o Inter ele vai ver no momento adequado. Nesse momento, o que é melhor para o Inter é ganhar os jogos. É o Flamengo perder, o São Paulo perder e o Inter ganhar. Isso é ótimo para nós virarmos os 19 jogos depois com o Paraná em casa, estando na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora tem que cuidar que tem muita mão podre, hein? Teve uns que abraçaram o Odoni, depois virou aquele vexame contra o COF, né? Bom. Pensando no próximo ano, esse recuo do esporte interativo preocupa? Não, em nada. O contrato é bem garantido para o clube. O contrato é garantido para o clube e o clube tem outras formas de buscar alternativas. Pode ser até uma boa, né? Se livra de um contrato que estava meio que deixando o Inter no ostracismo no ano que vem, né? Exatamente, isso é a coisa mais importante que pode acontecer. Tu resolver um problema que tu terias. E ainda ganhar um dinheiro da Globo, porque daí a Globo vai se interessar por Bahia, Inter e tudo mais. Até às 19h.